pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Sandra da Mata e é um prazer estar na companhia de vocês todas as quartas-feiras. Espero que estejam em paz e com saúde e que a harmonia habite o lar de cada um. Hoje, dia 27 de julho de 2022, estamos dando início aos trabalhos de assistência espiritual desenvolvido pelo Centro Espírita Porto da Esperança da cidade de Itabuna, Bahia. E nessa primeira parte, eu estarei coordenando a reunião do Grupo de Acolhimento Fraterno. Espero que todos possam refletir sobre os textos que serão lidos hoje e que eles tenham ressonância no cotidiano de vocês. Um abraço fraterno a todos. Rogamos a Deus, Senhor da vida, para que nos assista por meio de sua legião de espíritos benfeitores e também por intermédio do nosso anjo guardião, que eles possam nos fortalecer, nos aconselhando, nos orientando, nos intuindo para que ajudemos a abrir os nossos caminhos existenciais, criando em nós consciência do ser e do estar neste mundo, abrindo os nossos campos mentais. Que nesta estrada evolutiva, Jesus seja o farol a guiar os nossos rumos. Que assim seja. Audiodescrição da imagem da capa do episódio de número 24, intitulado O Poder. A gravura de capa nos mostra uma janela esculpida em pedra com bordas arredondadas numa espécie de muralha. Através dela é possível vislumbrar um sol radiante, porém cercado por densas nuvens, sinalizando uma possível tempestade. O numeral do episódio está escrito com uma fonte aumentada em relação ao título e está localizado abaixo do meio da página à direita de quem observa. O título do episódio encontra-se na base da folha e centralizado também à direita do observador, e está alinhado à direita da página na perspectiva de quem a vê. Ambos estão escritos na cor branco. Dando continuidade ao estudo do livro de bolso intitulado Episódios Diários, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, o episódio de hoje é o de número 24, intitulado O Poder. Segue a leitura. Não deplores a função ou tarefa humilde na qual te encontras edificando o futuro. Todas as realizações, por mais grandiosas, não dispensam a participação das aparentes e pequenas contribuições que, em última análise, lhes são fundamentais. A melhor engrenagem pode desarticular-se quando alui modesto parafuso. A maquinaria mais sofisticada estrutura-se com o mineral transformado antes sem outra serventia. Todas as tarefas que promovem a vida são de relevante significado. Não é a função que dignifica o homem, mas este quem a enobrece. Realiza desse modo o teu dever com a consciência de que ele é de suma importância no concerto geral da vida. O fastígio e o poder são compromissos graves para aqueles que os detêm. O fastígio facilmente leva à queda sob as circunstâncias em que se apresenta e às facilidades de que se reveste. O poder, quase sempre, leva à corrupção em face da transitória posição de que se faz cercar com perigos e gravames. O verdadeiro poder é o do amor, aquele que vem de Deus, que faz homens fortes em qualquer função e dignos, íntegros em todas as atividades. Faze a tua parte com o poder do amor e segue feliz até a tua vitória final. Este episódio encontra-se nas páginas 106 e 107.
Queridas irmãs e queridos irmãos, neste momento estamos aqui para podermos pensar um pouco sobre a lição 24, o poder do livro Episódios Diários, psicografado por Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. Iniciaremos nossos comentários pela questão problema: o que é poder? De forma mais abrangente, encontramos o significado de poder associado à capacidade de fazer algo, de empreender algo. Seu conceito foi ganhando novos significados com o passar do tempo, sendo compreendido como a capacidade de impor, de mandar e submeter os outros à própria vontade. O poder pode ser político, econômico, familiar, religioso, e ele acompanha a humanidade desde suas origens. Quando pensamos em poder, o relacionamos diretamente à força, à capacidade de exercer autoridade, bem como a capacidade de convencer o outro por meio de seus atos, carisma, argumentação e conhecimento. Para a filosofia, poder é potência. Para o filósofo grego antigo Aristóteles, o poder é um elemento natural que permeia as relações animais, mas é um animal que transpassa o meio selvagem, por sua capacidade de falar, o ser humano. O poder é um atributo que o ser humano carrega consigo como um elemento central para o entendimento das suas relações na sociedade. Joana de Ângeles, por meio desta lição, mostra-nos que devemos compreender a nossa importância em cada tarefa que assumimos no mundo terreno. O responsável por enobrecer a tarefa assumida ou a ser realizada, seja ela pequena ou grandiosa, somos nós mesmos. Podemos manter a humildade e, ao mesmo tempo, atribuir valor e potência à função e tarefa assumida no nosso dia a dia. Nossos deveres, funções e tarefas são muito variados. Dentre eles, temos os deveres humildes de ajudar ao próximo, de dedicar-se à tarefa de divulgação da palavra de Cristo, mas temos também a tarefa de dedicação ao nosso próprio trabalho e a todos os desafios que ele nos coloca para ser cumprido. E por esse motivo, Joana de Ângeles orienta que não se lamente pela tarefa humilde que assume, pois em todas as realizações, por maiores que sejam, exigem e contam com a participação de todos que nelas estão envolvidos, seja realizando pequenas ou grandes tarefas, tendo pequeno ou grande poder atribuído a cada uma delas. Como afirma Joana de Ângeles, todas as tarefas que promovem a vida são de relevantes significados. Emmanuel, na sua lição Maioridade, nos alerta para os riscos de se alcançar o poder e, ao mesmo tempo, nos mostra de que o poder é algo natural na vida humana. Como já dito por Aristóteles, vejamos o que ele diz. Muitas vezes, quem atinge a maioridade financeira torna-se avarento. Quem encontra o destaque científico faz-se vaidoso, e quem se vê na galeria do poder abraça o orgulho vão. E continua, segundo os princípios divinos, todo progresso legítimo se converte em bênçãos para a coletividade inteira. A elevação e o poder fazem parte do processo evolutivo, bem como do desenvolvimento da humanidade, mas é necessário que o poder seja utilizado para o bem da coletividade. E por este motivo, Joana de Ângeles nos oferece o ensinamento de que quem tem o poder e a responsabilidade por atingir o apogeu assume compromissos grandes, ou como nos traz o Livro dos Espíritos, na lei de igualdade, que é a questão 816, quando Kardec pergunta aos espíritos: estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Os espíritos respondem, é só um trecho da resposta. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. Diante disto, compreendemos que estamos sempre sendo colocados em provas e o poder é um deles, tanto no fato de tê-lo, como numa situação em que julgamos não tê-lo ao realizar as pequenas tarefas. Por isso é importante sempre avaliarmos como estamos utilizando o poder que nos é dado. Será que estamos valorizando as tarefas realizadas? Agradeço mais essa oportunidade e desejo a todas e todos muita luz e muita paz.
segue o meu entendimento do episódio de número 24, que tem como título O Poder. Neste episódio, a nossa mentora Joana de Ângeles aborda sobre o poder numa perspectiva terrena e numa perspectiva transcendental. Na primeira perspectiva, a terrena, a palavra poder geralmente está associada a alguém que ocupa um determinado escalão na sociedade e a quem lhe é conferido tomar decisões, averiguar possibilidades para ou emitir autorizações, determinações, interdições. E Joana nos faz refletir sobre esse tipo de entendimento, nos mostrando logo no início do seu texto que na sociedade ninguém tem poder se não reconhecer que todos fazemos parte de uma só engrenagem e que necessitamos uns dos outros, e que, quando aquele ou aquela que deveria executar com nobreza determinada função não faz, prejudica todo o organismo social. E aí eu acrescento, principalmente quando se trata de agentes públicos. Portanto, Joana nos diz que todas as tarefas que promovem a vida são de relevante significado. Todas são essenciais e, portanto, nós mesmos devemos perceber a grandiosidade do trabalho que realizamos, por mais simples que ele possa parecer. Porque Joana usa uma linguagem alegórica, nos mostrando que a mais simples peça de uma engrenagem, quando desgastada ou abalada, impede o funcionamento de todo um maquinário. O poder mundano, Joana nos alerta, é muito perigoso, porque trata-se de uma grande prova para quem o detém. Porque estar no auge, estar no poder, requer firmeza de caráter, simplicidade, naturalidade, sensatez. Este poder ilusório, temporário, geralmente acaba atraindo pessoas interesseiras e, portanto, está mais suscetível à corrupção, a incômodos e até vexames. Na segunda perspectiva, a transcendental, Joana nos diz que o verdadeiro poder vem de Deus, porque Deus é amor. E aí, aquele que faz a vontade do Pai Celestial, em qualquer função em que estiver, irá ser revestido de fortaleza e procurará executar a sua função de maneira íntegra e digna. Façamos a nossa parte, colocando em nossas ações diárias sempre o amor de Deus. E para finalizar estas minhas ponderações, eu trago trechos que destaquei do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Sede Perfeitos, especificamente o item de número 7, em que destaco o seguinte trecho. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais do que a si mesmo. Ele é, ao mesmo tempo, juiz e escravo em sua própria causa. Muito obrigada por me permitir compartilhar essas minhas ponderações com vocês. Aqui chegamos ao final da primeira parte das nossas atividades. Convido a todos para que continuem conosco, porque os trabalhos de assistência espiritual permanecem e necessitamos da ajuda de todos vocês com as vibrações positivas. Muito obrigada. Queridos irmãos, queridas irmãs, Pai de Jesus para todos, a doutrina espírita, ela em todo o seu arcabouço de conhecimento, em todo o seu conteúdo doutrinário, ela busca nos mostrar que somos espíritos, essa é nossa essência, criados por Deus
todos do mesmo ponto de partida, todos com as mesmas oportunidades, sem privilégios, que estamos numa caminhada evolutiva rumo à plenitude espiritual, e é a lei do progresso está nos esclarecendo sempre esse ponto, e que todos nós temos um encontro marcado com a felicidade. Isso é determinismo divino. Mas que também temos o livre-arbítrio, que é a condição de escolhas que está em nossas mãos. Nós vamos fazendo as escolhas nessa caminhada, e essa escolha, para ela, nós temos responsabilidade em tudo que escolhemos. Todas as obras, toda a literatura espírita vai o tempo todo nos alertar sobre isso, esclarecendo a responsabilidade que temos com aquilo que decidimos, que somos nós, herdeiros de nós mesmos. Vamos sofrer ou nos beneficiar da consequência das escolhas que fazemos. Temos o caminho de escolher pelo bem, temos o caminho de escolher pelo mal, é livre-arbítrio, mas são atitudes e escolhas que vão nos fazer ou nos beneficiar, ou ter que responder sobre os equívocos que vamos cometendo. Isso é coerente, isso é justo, e isso está nas leis de Deus, na nossa caminhada espiritual. Eu escolhi o livro, um dos livros doutrinários, O Céu e o Inferno, ou também chamado Justiça Divina segundo o Espiritismo, no seu capítulo 7, primeira parte, que fala sobre Código Penal da Vida Futura. Queria ler uns trechos contidos nessa obra, para que a gente possa entender como esse mecanismo divino funciona nessa nossa caminhada evolutiva. No item 1, ele diz o seguinte: a alma, o espírito, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou infeliz é inerente ao seu grau de pureza ou impureza, já mostrando que na vida corporal nós somos oportunizados a trabalhar os nossos processos de crescimento. Assim não sendo, nós vamos responder pelas nossas perfeições ou nossas imperfeições. No item 7, complementa esse livro, O Céu e o Inferno, esse capítulo, dizendo que o espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências deste mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigi-los. Então, o mecanismo divino em nossa caminhada, ele vai nos impulsionando porque somos responsabilizados pelas nossas decisões. Isso, o sofrimento, a dor, vai nos impulsionando a rever as atitudes a partir da condição que nós nos encontramos. No item 8, ele diz o seguinte: sendo infinita a justiça de Deus, o bem e o mal são rigorosamente considerados, não havendo uma só ação, um só pensamento mal que não tenha consequências fatais, como não há uma única ação meritória, um só bom movimento da alma que se perca, mesmo que os mais perversos, por isso que constitui, mesmo para os mais perversos, por isso que constitui tais ações um começo de progresso. Vejam como a justiça e a bondade de Deus só pesa todo o nosso movimento, todas as nossas decisões. Se eles forem voltados ao bem, nós seremos recompensados naturalmente como consequência disso. Caso contrário, ainda estejamos cometendo equívocos, ou por ignorância, ou por teimosia, ou por maldade mesmo, responderemos dentro da justiça, dentro da necessidade de aprendizado que vamos estando angariando nesse momento. Veja a coerência das leis na nossa caminhada, e mostrando que temos o livre-arbítrio, temos a condição de decidir o que queremos fazer, o que desejamos fazer, isso está nas nossas mãos, mas temos a responsabilidade por esses atos, porque, prestem atenção, esses atos são determinantes
na nossa felicidade ou infelicidade. Como eu disse no início desse vídeo, todos nós temos um encontro marcado com a felicidade. Está na caminhada como uma vontade de Deus na construção desse espírito puro. Está na vontade de Deus, mas a forma e o tempo que isso vai acontecer está nas nossas mãos. Se eu desejo essa caminhada ela mais suave, mais tranquila, menos dolorosa, eu tome as decisões orientadas nesse campo. Mas se do contrário eu ainda prefiro uma condição mais sofrida, mais dura, mais difícil, eu também vou tomando as decisões e terei esse caminho a trilhar. Isso é o livre-arbítrio, isso é a responsabilidade. E vejam agora a coerência com que esse livro, Caminho, Verdade e Vida, vai nos trazer nessa obra lindíssima de Emmanuel com Chico Xavier, nesse capítulo 35 chamado Semeadura. Olha a coerência com toda a literatura, todas as obras básicas da doutrina espírita. Emmanuel começa a dizer assim: é razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Já começou o alerta, né? Olha, é muito interessante que nós observemos de que forma estamos decidindo e de que forma estamos colocando na prática essas decisões. Porque isso tem uma consequência. E nós já vimos que a doutrina espírita, no livro Céu e Inferno, diz das consequências dos nossos atos. Contrariou uma lei, nós iremos naturalmente responder como forma de aprendizado e crescimento. Ainda que esteja obedecendo certos regulamentos no mundo, é preciso examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias. Ou seja, muitas vezes eu estou fazendo uma ação dentro da minha atividade profissional que requer um endurecimento de conduta, mas eu tenho que ter cuidado de que forma eu estou conduzindo aquilo que eu estou executando. Porque muitas vezes a minha condição, o meu endurecimento, torna a pena muito mais pesada e muito maior do que está no regulamento. Isso não existe? Existe sim. Existe sim. A forma como eu vou viabilizar determinada orientação vai fazer muita diferença. Muita diferença. Eu posso fazer aquilo buscando entender a dor do outro, ou posso fazer achando que o outro não merece nenhuma consideração. Então, para qualquer coisa, seja o que for, eu preciso me colocar no lugar do outro e saber que, muitas vezes, o ato cometido pode ter sido fruto de algum contexto desfavorável e eu preciso considerar isso na hora não de deixar de aplicar a pena, mas buscá-la, aplicá-la com mais compreensão, com mais tolerância, com mais indulgência e benevolência. Esse é o papel a que nos cabe. Emmanuel continua dizendo: porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. Então, tudo aquilo que eu plantar, vou colher. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro, o bem, né, é um movimento evolutivo na escala de ascensão para rumo à divindade. O segundo, o mal, é um movimento de estagnação. Uma vez que o espírito não retroage, ele, quando pratica o mal, ele não consegue evoluir, ele fica estacionado, porque a misericórdia de Deus não o deixa decair. É mais esse bem, essa bondade, esse benefício que a divindade nos traz. Que as nossas conquistas sejam nossas, pelo mérito do envolvimento, da vontade, do esforço que tivemos para conquistar. Então, sempre, olha, estamos sendo chamados, sempre, o tempo todo,
nós somos oportunizados a fazer escolhas. A forma como vamos contribuir ou como vamos acionar esse mecanismo, se olhando o lado do bem ou se olhando o lado do mal, terão consequências que cairão na justa medida do que eu faço em mim mesmo. Esse é um mecanismo e é muito claro. A doutrina espírita não diz isso de forma velada, em parábola, em forma lúdica, não diz isso muito claro e direto. Muito cuidado com o que você está fazendo com você mesmo, porque as consequências recairão sobre você. Os benefícios virão para você, como também as necessidades de aprendizado. A existência constitui largo círculo vicioso porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Então, um recado para aqueles que ainda persistem em não observar a qualidade das decisões que estão tomando. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única, suscetível de abrir as portas sagradas do infinito e da alma ansiosa. Olha que alerta, que esclarecimento. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Uma frase dessa, um texto desse, uma lição dessa, muito bem entendido, isso pode impulsionar e nos alertar na hora das decisões. Na hora que eu for tomar uma decisão, eu preciso lembrar disso. Olha, se eu decidir no bem, estarei abrindo portas no caminho da felicidade. Do contrário, vou iniciar um processo de reparação, de expiação, de resgate, muitas vezes a depender do peso do que eu fiz e da consciência que eu tive da decisão que eu tomei, dificílimos não como castigo, mas como lei do retorno e oportunidade de, pela dor, aprender e ser estimulado até a fazer diferente. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós de conformidade com as leis que regem a vida. Que lição! Que linda lição para nossas reflexões, para nossa conduta, que possamos buscar em tudo isso crescimento, amparo e amor. Que Jesus continue nos abençoando. Muita paz para todos. Após essas reflexões tão valiosas, agora é o momento do passe e da fluidificação da água. Lembrando que aqueles que estão em tratamento devem permanecer deitados das 16 às 17 horas e os demais trabalhadores e ouvintes dessa reunião que possam estar em atividades que contribuam com a equipe espiritual para a emissão dos bons fluidos a todos nós. Agora nos coloquemos numa posição confortável e aproveitemos essa terapia do passe. Que Deus nos abençoe e proteja hoje e sempre, que assim seja. Vamos iniciar o passe, com a certeza que a equipe espiritual dessa casa de oração, comandada pelo Mestre Jesus, está a postos para fornecer, para repassar energias benfazejas e revigorantes para o fortalecimento e equilíbrio do espírito. Prepare-se para esse momento. Acomode-se numa posição confortável. Feche os olhos. Ouça a música e sinta a sua respiração. Inspire, retenha, expire. Inspire, retenha, expire.
Mantenha esse ritmo de respiração até o final desse momento. Visualize agora a equipe espiritual aplicando um passe dispersivo para remover as energias deletérias, as emoções negativas que congestionam o fluxo de luz que passa através dos chakras espirituais. Após essa remoção, sinta agora a equipe espiritual derramando luz, paz, harmonia, energias de amor que através da corrente sanguínea chega em cada célula do seu corpo, beneficiando cada órgão, dando tranquilidade. Sinta a paz que invade todo o seu ser nesse momento. Seu corpo já vibra em outra sintonia, sintonia de equilíbrio, de consolo, de esperança. E se houver mais outra pessoa que você deseje que se beneficie também deste momento, mentalize-a agora, para que através do seu pensamento esses fluidos de amor possam chegar a ela. Aproveite este momento. Sinta-se abraçado pelo Mestre Jesus.